discussão política da semana envolve o texto que o professor Fernando Henrique Cardoso publicou sobre o papel da oposição no Brasil de hoje. Como muitas pessoas já estão sabendo, nesse texto ele faz uma afirmação polêmica de que a oposição deve desistir de buscar o voto do povão, que são aqueles brasileiros humildes, carentes, que são beneficiários dos programas de distribuição de renda do governo. Programas que, aliás, começaram no próprio governo Fernando Henrique Cardoso, embora tenham sido ampliados consideravelmente durante o governo Lula. É uma afirmação complicada e politicamente nociva, inclusive para a própria oposição, na medida em que o Brasil é um país onde 47% da população se enquadra nisso que a gente chama de povão. Ou seja, se a oposição vai desistir de buscar o voto do povão, ela praticamente está desistindo de ganhar a eleição, porque será impossível vencer um pleito sem um apoio considerável dessa fatia da população. A menos, claro, que se pense em mudar as regras do jogo. Por exemplo, se o voto deixa de ser obrigatório. Muitos estudiosos acreditam que se o voto deixa de ser obrigatório, esses brasileiros mais humildes, que têm menos estudo, que moram em lugares distantes, eles podem deixar de ir às urnas e aí você mudaria o universo dos eleitores. A menos que isso ocorra, realmente é uma afirmação que vai causar mais problemas, e já está causando mais problemas ao PSDB do que auxiliando, né, a qualquer tipo de discussão. Mas a questão mais importante do documento do presidente Fernando Henrique envolve uma afirmação e uma omissão. A afirmação é ele dizer que o partido deve procurar apoio junto à nova classe média, que são aqueles brasileiros que estão um pouco acima dos programas de ajuda do governo, que estão um pouco acima do Bolsa Família, e que são brasileiros que emergiram nos últimos 10 anos, né? E são brasileiros que, segundo as pesquisas que estão em poder, inclusive do próprio PSDB, que estão disponíveis nos partidos políticos, são cidadãos que são muito orgulhosos da sua ascensão social. Eles consideram que o Bolsa Família é um privilégio porque eles se deram bem, enquanto as pessoas que recebem, se deram bem sem ajuda, enquanto as pessoas que recebem o Bolsa Família estão aí, são ajudados pelo governo. Eles se consideram um pouco injustiçados e são pessoas que têm algumas ideias assim, eles detestam políticos, acham que todos os políticos são ladrões. Eles têm uma visão bastante crítica do nosso sistema. São essas pessoas que, vamos dizer assim, o candidato José Serra cultivou no segundo turno da eleição e que são pessoas que também têm outros valores considerados conservadores, né? Considerados, né? Não necessariamente são pessoas que são desfavoráveis ao aborto, são pessoas que têm convicções religiosas muito arraigadas, muitas delas são pessoas que têm uma atividade religiosa muito forte, né? Quer dizer, quando se debruça sobre esse eleitor, é mais fácil identificá-lo com aquela fatia menos conhecida, menos aparente, mas muito importante no eleitorado da Marina. Hoje em dia, se você for falar quem foi a candidata que mais seduziu essa nova classe média, no primeiro turno foi a Marina. É atrás dela que o presidente Fernando Henrique disse que o PSDB deve se colocar. É uma discussão também, porque a Marina está aí, ela tem esse prestígio, ela tem essa fisionomia, ela é identificada como uma não política, como uma pessoa fora do sistema, quer dizer, ou seja, ela tem virtudes, ela tem traços que permitem isso. A ausência é que eu acho que tem uma questão em qualquer democracia, em qualquer debate político. Quando você faz oposição, é importante você dizer por que se você ganhar uma eleição, o país vai ficar melhor. Não é só a crítica, não é só dizer que tem muita corrupção, que aliás nós sabemos que não é um problema que nasceu hoje, né? Não é só dizer que o governo procura faturar e colher benefícios dos programas sociais e colher dividendos eleitorais, porque isso é uma tradição mundial até, né? O que você pode fazer de melhor? Em que medida, qual a ideia que você tem que vai fazer a população viver melhor? O presidente Fernando Henrique, quando ele foi eleito pelo presidente da República, ele tinha uma ideia, era uma ideia simples, mas é uma ideia que funcionou muito, que foi derrubar a inflação. A partir dessa ideia ele ganhou uma eleição e depois foi reeleito. Ele era pouco mais que um senador de São Paulo, era um senador de São Paulo, tinha sido ministro, mas não era nenhuma sumidade eleitoral. Mas com esse programa e com a realização desse programa, ele conseguiu de fato ser 2 vezes presidente da República. E essa eu acho que é a ausência da discussão. Porque a discussão apenas negativa ela não funciona. Quer dizer, em 4 anos, realmente a oposição ela vai oferecer uma alternativa de poder,
uma alternativa de explicar para os brasileiros por que o país ficará melhor com ela, ou então ela vai trabalhar com uma hipótese, que é a hipótese de um desastre, torcer para que o governo Dilma dê errado. Aí é uma outra discussão. A discussão que democraticamente se faz é por que esse partido pode fazer um governo melhor. Isso eles estão devendo.